Muito bom dia para vocês, canal Conhecimento é Libertação. Tá no ar aqui mais um vídeo para vocês, trazendo os estudos bíblicos e uma linha de raciocínio diferente sobre a palavra de Deus. Vamos lá, pessoal. Eu trouxe para vocês vários vídeos, explicando sobre o livro de Apocalipse, e o fim dos tempos, E hoje eu vou trazer para vocês aqui o primeiro vídeo, de uma sequência sobre as 7 taças, E os 7 anjos que trazem as últimas pragas, no fim dos tempos, certo? Então é o que eu digo para vocês, o que eu disse nos outros vídeos sobre os 7 anjos, as 7 trombetas, digamos assim, são nada mais, nada menos do que pessoas que vêm anunciando o fim, Cada pessoa no seu local específico pregará, ou levará a palavra para um público específico. Você que quer entender sobre isso, você pode pesquisar aí no histórico que você vai encontrar os vídeos falando sobre as trombetas, certo? Esse vídeo aqui é o primeiro das 7 pragas, certo? Das 7 taças, perdão, dos 7 anjos e as 7 taças, porque Apocalipse 15, o título, aqui na minha Bíblia fala assim, os 7 anjos com as taças das últimas pragas, Então, pessoal, há uma grande probabilidade, não estou aqui confirmando para vocês, não, que possa ser que esses 7 anjos das últimas taças, pode ser os 7 anjos das 7 igrejas, lá do, digamos assim, do começo de Apocalipse, ou os 7 anjos das 7 trombetas também pode ser esses 7 anjos das 7 igrejas, digamos assim. Mas vamos lá, isso é um assunto para outra hora, vamos dar sequência aqui no vídeo, eu vou ler para vocês, beleza? Fala assim, e vi outro grande e admirável sinal no céu. Baseada, uma coisa que vem me matutando desde que eu começo a ler a Bíblia, que eu tenho assim, um pouco de compreensão sobre isso, o que é esse céu? Porque esses 7 anjos, a maioria dos anjos de Apocalipse, fazem sinais no céu ou voam sobre o céu. Por exemplo, aqui, vou pegar na mesma folha aqui, fala o seguinte, na mesma página, que é o anjo que traz o evangelho eterno. Ele fala assim, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, Eu ainda não compreendi ainda o que é esse céu, mas vamos lá, E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinha as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. Você entendeu? Então o que acontece? Esses 7 anjos que trazem as 7 taças, cada um com uma praga diferente, que será derramada sobre a terra, literalmente é o fim do fim, Eles farão sinais, digamos assim, que é o sinal do fim mesmo, que ali está consumado, Fala assim, 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus. Outro grande mistério aí que eu não me foi revelado, ou não consegui desvendar,
é sobre esse sinal da besta, né? E aí fala que esse povo, né, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, o Rei dos santos. Quem te não temerás, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo, porque isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Esse templo do tabernáculo do testemunho, pessoal, é o, digamos assim, o trono de Deus, né? Ou seja, a pessoa que irá receber o Espírito de Deus aqui na terra, né? Esse é o templo do tabernáculo do testemunho, certo? E tem um grande mistério também, pessoal, sobre o tabernáculo, digamos assim, do Antigo Testamento, certo? A Arca da Aliança, aquela coisa toda. E eu tenho por mim que toda aquela escrita sobre a Arca da Aliança, e essa Arca da Aliança, digamos assim, é só uma figura de linguagem, né? Que eu creio que com o passar do tempo a gente vai estudando, né, a gente vai conseguir chegar numa explicação simbólica, que aquilo ali pode ser uma explicação simbólica, uma metáfora, né, ou uma figura de linguagem, como eu falo para vocês, que a Bíblia usa demais, né? Então aqui, o templo do tabernáculo do testemunho é o trono de Deus, é a pessoa que vai receber o Espírito de Deus, né? Ele fala assim, ó: e os 7 anjos que tinham 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos de cinto e ouro pelo peito. Esse linho puro aqui, igual eu já mostrei para vocês, é o que? A justiça, né? É sentido figurado. Deixa eu ver se eu vejo aqui em qual que é. Ah, Apocalipse 19, versículo 8. Só se ler lá que vocês vão achar o que é essa parada, certo? E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheia da ira de Deus, que vive para todo sempre. Outro grande mistério também, não desvendado ainda, é esses 4 animais. Esses 4 animais, beleza? Que, digamos assim, eles vigiam o trono, eles guardam o trono. E eu tenho uma admirável impressão, digamos assim, para vocês aqui, que esses 4 animais que vigiam o trono e que guardam o trono, ou seja, eles guardam a pessoa que irá receber o Espírito de Deus. É aqueles 4 cavaleiros que saiu, né, os 4 cavaleiros de Apocalipse, que são os 4 anjos da sexta trombeta. Vocês entenderam? Então, esses 4 animais, né, ele aparece, pode ser, pessoal, que ele aparece 3 vezes no livro de Apocalipse, com 3 figuras de linguagens diferentes. Seria 4 pessoas que guardam, digamos assim, que fazem a guarda do trono de Deus, da pessoa que irá receber o Espírito de Deus. Mas como que eles guardam assim? Quem que está ameaçando? Não seria um guarda, uma guarda armada, né? Ou pessoas de violência. Seriam pessoas, essas 4 pessoas, que têm um aprofundamento espiritual e guardam esse trono até a chegada do Espírito de Deus, para que o maligno, né, digamos assim, não tente, não ofenda o templo de Deus antes da chegada do Espírito, né?
Então, tipo assim, o templo de Deus, que é a pessoa, ela nasce, ela vai crescer e vai chegar uma hora que vai chegar a hora que o Espírito vai descer nela. Mas até chegar a essa hora e ela ter o entendimento, ela vai ser guardada por esses 4 animais, beleza? Então, digamos assim, é só uma figura de linguagem para 4 pessoas. E se você for pegar no livro de Apocalipse, né, os únicos lugares que fala disso é os 4 cavaleiros, né? Que tem um que carrega a morte e o inferno, né? Um que saiu para vencer, um que carrega uma espada e o outro que carrega deixa eu ver aqui, se eu lembro, um negócio lá de uma balança de medir dinheiro, um negócio assim, entendeu? Essa é a figura de linguagem, pessoal, mas está se referindo a 4 pessoas que vão proteger essa, digamos assim, essa criança até ela crescer, virar adulto, ter entendimento e receber o Espírito de Deus. Mas vamos proteger do maligno, do mundo espiritual, não necessariamente de ameaças, digamos assim, físicas, né? Ameaças espirituais, né? É bem interessante. Esse vídeo vai ficar meio comprido, né, pessoal? Esse seria, no caso, assim, a função dos 4 animais, né? Descrito no livro de Apocalipse. E aí fala assim, no 7, eu acho que eu já li, mas eu vou ler de novo. Em um dos 4 animais deu 7 anjos, 7 salvas de ouro, cheia da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus. O que é o templo? Né? É o que eu já falei para vocês, é a pessoa que recebe o Espírito de Deus, o escolhido, é aquele o qual o Messias virá através dele, né? É o ungido, assim, o escolhido, né? Esse é o templo de Deus. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos, beleza? E aí fala assim, e eu vi vinda do templo uma grande voz, aí pra você ver. Então o que que fala? Como eu disse para vocês, o templo é o que vai receber Yahusha, né? O Espírito de Deus, digamos assim, aquele que salva. E ele vai dar uma voz, vai sair uma grande voz dele, ou seja, a pessoa que vai receber o Espírito de Deus vai dar a ordem, né? Digamos assim, a ordem que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Entenderam, pessoal? E aí vem a primeira taça, né? E foi o primeiro, que é o primeiro anjo, e derramou a taça sobre a terra, e fez-se uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Beleza? Então, essa digamos assim, é o primeiro sinal, né? Esse anjo, digamos assim, que vai trazer a primeira taça e derramar, isso é só figura de linguagem, viu, pessoal? Não vai trazer coisa boa, pessoal, certo? Por quê? Porque Deus mandou 7 avisando, beleza? Que é as 7 trombetas. Essas 7 trombetas é 7 avisos para o povo da terra, certo? Vai acontecer isso, isso e isso. Cada anjo vai cumprir a sua função. Não quer dizer que vai ser o primeiro vai acontecer primeiro, o segundo vai acontecer segundo, o terceiro e o quarto. Não é por sequência. Pode ser que aconteça o sétimo primeiro ou o segundo primeiro. Essa linha de primeiro anjo, segundo anjo, terceiro anjo, quarto anjo, é a linha onde João, né, ele tem a visão dos anjos. Do primeiro, do segundo, terceiro e quarto. É o primeiro anjo que ele veio, o segundo anjo que ele veio, o terceiro anjo que ele veio. Não necessariamente estamos confirmando aqui que será por ordem sequencial, né, de 1 a 7. Mas aí não vem ao caso. Aí o que acontece? Deus manda esses 7 mensageiros, que é as 7 trombetas. E ele, cada um manda a sua mensagem, segundo aquilo que Deus pede para eles, beleza? Eles fez o serviço, certo? Mandou a mensagem, mostrou,
trouxe a palavra de Deus, certo? Fez os sinais, fez os milagres. E aí tem os 7 que guardam o templo, né? Que guarda os 7 animais que guardam o templo, né? Eles estão na deles. Na hora que o Espírito de Deus desce em Yalcha, ali já está preparado. Ele vai falar assim, ó, o primeiro anjo pode sair e derramar a primeira ira de Deus, entendeu? Aí vem o sofrimento de doença, peste e não sei mais o que, não sei mais o que. Conforme eu vou lendo aqui, eu vou trazer o segundo para vocês, beleza? Mas o vídeo hoje é só sobre o primeiro anjo, né? A sequência aí dos 7, das 7 taças e a primeira taça, né? O que esse primeiro anjo vai trazer quando ele derramar a ira de Deus sobre a terra? Digamos assim, pessoal, Deus vai usar essa pessoa para espalhar a ira dele, né? Literalmente é com sinais aqui, pessoal, não é simbólico ou com pregações mais. Por quê? Porque as pregações e o aviso, o evangelho, ele veio antes com os sete anjos da trombeta. Esses 7 anjos que virão, que derramar as taças da ira, esses vão vir para trazer o sofrimento. Infelizmente, entendeu? É para trazer o sofrimento. E o primeiro sofrimento é o que? Chaga, né? E aí eu fui buscar em toda a Bíblia, né? Tem muitas passagens que falam sobre chagas e essas coisas assim, né? Mas literalmente a chaga, pessoal, é sofrimento. É uma ferida exposta, né? Não posso confirmar para vocês aqui que seja uma doença. O anjo vai trazer uma doença? Pode ser, pode. Um mensageiro que traz uma doença? Pode, né? Porque a gente está falando que nessas 7 taças ali já afunilou. Quem creu, creu. Quem não creu, beleleu, meu amigo. Você entendeu? Fala que no fim dos tempos todos os joelhos se dobrarão perante ao Senhor. Então, esses sinais vão acontecer, né? Aí, aqui as 7 taças já não é pregação, igual eu falei para vocês. Aqui o pau tora, irmão. Aqui é literalmente, né? É sofrimento, né? E quem vai fazer esse primeiro sinal da chaga é o primeiro anjo, né? E difícil, né? Ali, o que acontece, pessoal? Aqui fala especificamente que as chagas vão ser direcionadas aos que adoram a besta, né? Aos que têm a marca da besta. Então, por enquanto, eu não tenho para vocês uma linha sobre o que é essa marca da besta, digamos assim, né? Porque se você for estudar, fala o quê? Que a marca da besta é o 666, né? E no hebraico, digamos assim, no hebraico, o número 6 é o W, né? E é o Vav, perdão, é o Vav. Vav, 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 que é o que? W, W, W. E o que significa W 3 vezes? W, W, W. No hebraico significa prego, prego, prego. Seria então 3 pregos. E aí você vai trazer para dentro da Bíblia a cruz, que é um símbolo da Igreja Católica, do Império Romano, digamos assim, que não é o que o Messias foi crucificado, digamos assim, ela tem 3 pregos, 2 na mão e 1 nos pés, entendeu? Então, não estou aqui falando para vocês que é isso, que a cruz, que a Igreja Católica levanta aí, né, e muitas religiões levantam, seja o símbolo da besta, né? Mas isso aqui não tem muita relevância hoje, né? Mas creio que com o passar do tempo isso vai acontecer, beleza? Fica aí, pessoal, para vocês, né? Essas 7 taças é só sofrimento, certo? Ali o Messias já desceu no templo dele, né? Na pessoa que vai receber, o Espírito de Deus já desceu. E aí começa o pau torar a folha, né? Ele vai reunir os escolhidos, separar eles
para que quando essas iras, digamos assim, de Deus vier, os escolhidos estão separados, para não ser afetado, beleza? Fica aí o vídeo de hoje, acesse com cuidado, né? E até o próximo. Falou!